Acesso liberado. Esse é o devocional de hoje. Em Hebreus 10, 19 diz assim: Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. No Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo do tabernáculo, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor pelas transgressões do povo de Israel. Se outra pessoa não qualificada assumisse essa função, morreria diante da poderosa e santa presença de Deus. Hoje, porém, temos total acesso ao Pai, porque o sangue de Cristo nos lavou do pecado de uma vez por todas, rasgando o véu que dava conexão ao lugar santíssimo e abrindo caminho para que nos aproximemos de Deus com confiança. Esse é o motivo de agora não dependermos de alguém para entrar na presença divina. Isso significa que a responsabilidade de construir um relacionamento com Ele é nossa, e não do nosso pregador ou pastor favorito. Percebo que muitos alimentam o grave costume de não assumirem seus compromissos na vida cristã e delegam aos seus líderes o dever de orar, de jejuar, de estudar as Escrituras e buscar a presença do Pai para dar-lhes uma direção. No entanto, essa postura perigosa e negligente nos impede de desfrutar do grande privilégio que o sacrifício de Cristo oferece. Não se iluda, seu nível de intimidade com Deus não acontecerá num passe de mágica ou por imposição de mãos. Ele requer entrega, esforço e dedicação da sua parte. E eu posso incluir aqui renúncia também. Só assim você alcançará maturidade, respostas, profundidade e ousadia. Há um véu rasgado e um acesso liberado esperando por você nesse instante. Não terceirize o que só você pode fazer. Uau! Olha, gente, é muito engraçado, viu? Parece que Deus, ele conecta as coisas de uma forma tão profunda, porque ontem eu estava assistindo uma ministração do YouTube da Maiara. Ela é pastora na Abba Church, que é a igreja da pastora Viviane Martinello. Foi o culto, a reunião de mulheres. E assim, foi uma bênção. E ela falou algumas coisas que tem muito sentido com esse devocional de hoje. Sobre o medo que ela tinha. O medo de ser usada por Deus, quando Deus a chamou, às vezes ela colocava outra pessoa no lugar dela para fazer as coisas. Então, a pastora direcionou ela a tocar violão na reunião X. Ela ficava com tanto medo e daí ela colocava uma outra pessoa que não estava capacitada, que às vezes nem era o chamado daquela pessoa ali. Porque, gente, tudo que a gente faz para o reino de Deus tem um propósito. Por mais que tenham pessoas melhores que a gente, mas Deus nos chamou para aquilo. Então, não é mais sobre nós, não é sobre as nossas habilidades, sobre a nossa capacidade. E o Senhor tem falado muito comigo essa semana, porque tem acontecido algumas coisas novas, né, comigo, com o meu ministério aqui, o Mulheres de Essência. E às vezes eu falo assim, Senhor, mas assim... Como que eu vou fazer? E a gente às vezes vem com essa mentalidade do eu vou fazer, mas em nenhum momento Deus falou que vai ser nós, mas sim aquilo que habita em nós, sabe? É o Espírito que vai fazer. Só que a gente tende a sempre pensar nas nossas limitações, colocar o medo na frente e acabar muitas vezes direcionando para outras pessoas fazerem, porque a gente acha que aquela outra pessoa tem mais unção, é mais capacitada. Só que o nosso nível de busca, de profundidade com o Senhor, Ele conhece. Não tem como terceirizar. Então,
Ele deixa a gente no esconderijo por um tempo, solidifica as nossas raízes, cura as nossas raízes, nos prepara para um tempo que ele vai evidenciar. Talvez a sua evidência seja no seu trabalho, seja na igreja, seja na tua casa, ou seja para a multidão mesmo, para as nações, mas existe uma evidência que o Senhor dá, até mesmo aqui nas mídias sociais, que seja, quando você entendeu esse princípio, que a sua busca, a sua renúncia, santidade, entrega, totalmente devoção ao Senhor, sabe? Estudo da palavra, oração, jejum, essa busca incessante de ter intimidade com Deus, você faz isso no secreto, só que ele evidencia no público. E aí entra a nossa alma. A gente precisa separar, porque às vezes nós estamos tão preparadas no espiritual, a gente entende o que a gente tem que guerrear, como a gente tem que orar, mas a nossa alma briga, a nossa alma não quer nos permitir acessar novos níveis. Vem sempre isso, mas você não é capaz, coloca medo na frente. Não, tem pessoas que são mais qualificadas que você. Só que esse devocional hoje está mostrando para mim e para você, nós temos o acesso liberado ao Pai por meio de Cristo. E é Ele quem faz, e a nossa alma precisa se submeter àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Chega de querer terceirizar e falar assim, não, eu só vou ter resposta se fulano orar por mim, se ele me der uma revelação, se ele me der uma direção, porque ele tem mais unção. É óbvio que a gente precisa respeitar autoridades, respeitar a unção das pessoas, isso é fato. Só que nós não podemos terceirizar aquilo que é a nossa responsabilidade com o Senhor, com o espiritual, para outra, porque a gente entende que o outro tem mais intimidade ou autoridade, que ele vai fazer melhor. Existem posições, situações e chamados que Deus deu para você, que Deus deu para mim. Eu digo por experiência própria, quantas vezes em algumas situações eu falo assim, vocês sabem, eu tenho a minha intercessora aqui, minha tia, minha sócia, eu amo a vida dela e em alguns momentos alguém pede para eu orar e eu falo, Rosa, ora. Só que o Espírito Santo tem até me confrontado nisso, porque em alguns momentos aquela pessoa quer que eu ore, não ela. E isso não tem nada a ver com a unção, não, mas é sobre eu entender que eu não posso ficar terceirizando aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Isso é muito sério. Então, se você também está passando por essa situação de achar que as suas limitações, elas vão gritar mais alto do que aquilo que é o chamado de Deus, acabou. Em nome de Jesus, liberada para cumprir o chamado do Senhor. Não fique pensando, porque quando a gente de fato se submete a Deus, a gente floresce, sabe? Não é sobre nós, é sobre Ele. E nós temos o livre acesso ao Pai por meio de Cristo. Então, pare de terceirizar, pare de achar que os outros tem que fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Amém? Não dá, não tem mais tempo de ficar correndo. Em nome de Jesus, esse é o devocional de hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.